UEFA Champions League, a maior competição de clubes do mundo. Como todos sabemos, é o palco onde os gigantes europeus se encontram a cada temporada. Mas às vezes, no meio de todas as expectativas, surgem verdadeiras surpresas, como o Ajax e o Villarreal, que recentemente ambas equipes foram tratadas como subestimadas. E não só chegaram longe, mas botaram medo em grandes equipes. Então, já que nem sempre são os favoritos que ficam com os holofotes, no vídeo de hoje eu separei 5 clubes que surpreenderam todo mundo e foram muito longe na Liga dos Campeões. Olha, nem sempre são os grandes que ficam com os holofotes. E como o meu canal é pequeno e tratado como subestimado, como alguns times desse vídeo, vamos surpreender aqui no YouTube, igual esses times fizeram na Liga dos Campeões. Com isso, é o momento perfeito para você se inscrever aqui no canal. Ative o sininho e se junte a essa comunidade que está crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Para começar, vamos a 2016, e mais especificamente vamos à França, Mônaco. Não bastasse o show no campeonato francês sendo campeão com a segunda melhor campanha da história da liga, o modo avassalador daquele esquadrão foi longe também na Liga dos Campeões, superando de maneira categórica algumas equipes favoritas do torneio. O elenco contava com jogadores que iriam brilhar após essa época, como Thomas Lemar, era um dos promissores meias do time, assim como o Bernardo Silva, português de 22 anos, o brasileiro Fabinho, na época com 23 anos, e 2 laterais sensações, Sidibé e Mendy, Bakayoko também de 22 anos, João Moutinho e Glick, veteranos do time, e o reforço colombiano Radamel Falcão de volta após um período emprestado ao futebol inglês. E por fim, um jogador que assombrava o mundo do futebol naquela época, por causa da sua habilidade e explosão fora do comum, Kylian Mbappé, ainda desconhecido, mas por ter um estilo de jogo parecido e ser uma grande promessa, a torcida o chamava de Novo Henry. Após passar pelo Fenerbahçe e o Villarreal, na fase preliminar, o Mônaco caiu no grupo do Tottenham e do Bayer Leverkusen, acompanhados também pelo CSKA Moscou da Rússia. A estreia foi contra o Tottenham em Wembley. O Mônaco venceu por 2-1 com gols de Bernardo Silva e Lemar. No duelo seguinte, empate em 1-1 com o Leverkusen da Alemanha, seguido de empate em 1-1 com o CSKA Moscou, fora de casa. Na quarta rodada, Falcão brilhou anotando 2 vezes. Já era uma vitória incrível por 3-0 sobre os russos. Para selar a vaga, os alvirrubos venceram o Tottenham por 2-1. Mas o Mônaco tiveram pela frente nas oitavas de final o poderoso Manchester City, que na época contava com Agüero, Sané, De Bruyne e companhia nada limitada. E o primeiro jogo na Inglaterra foi doideira. O jogo foi um dos melhores jogos da temporada naquele ano. O jogo onde Mbappé e Agüero jogou muito e o jogo terminou 5-3 para o Manchester City. Semanas depois, o Mônaco tinha que vencer por 2 gols de diferença. Na França, Mbappé abriu o placar logo no início. Fabinho, goleador como nunca naquela temporada, deixou o seu aos 29. Segundo tempo, o City foi para cima e descontou, mas no fim, foi a vez de Bakayoko fazer 3-1 e o placar de 6-6 no agregado classificou o Mônaco pelo critério de gols marcados fora de casa que ainda vigorava na UEFA. Claro, foi um choque para Guardiola. Esse show do Mônaco foi ainda uma resposta aos que criticavam o time por ir bem em uma liga frágil como a francesa. Com o Mbappé com 18 anos voando e com certeza o jogador mais requisitado após o triunfo sobre os Citizens. Essa campanha inusitada não parou por aí. Nas quartas de final, a equipe enfrentou mais um time poderoso, dessa vez o gigante Borussia Dortmund da Alemanha. No duelo de ida, os monegascos venceram por 3-2 em pleno a temida Muralha Amarela. Mbappé marcou incríveis 2 gols e seguiu como o principal nome ofensivo do time. Na volta, em casa, o Mônaco não sentou na vantagem e foi ao ataque, abrindo 2-0 com apenas 17 minutos. No segundo tempo, o Dortmund descontou, mas o placar de 3-1 do Mônaco prevaleceu e eles foram para mais uma semifinal da Champions. E a missão do Mônaco disputar outra final da Champions foi parado pela rival Juventus, que sempre causou problema ao Mônaco e destruiu as esperanças em seus torneios continentais. Deste modo, a Juventus matou o Mônaco, acabou com o Mônaco, com um agregado de 4-1, mas com certeza o Mônaco foi um time que teve uma das melhores safras de jovens talentos. Nottingham Forest. Ao entrar na Liga dos Campeões em 1979, o Nottingham queriam apenas ter a competição como teste para ter mais experiência nos torneios seguintes que viriam. Porém, aquele treino vira
viraria coisa séria logo na primeira partida, contra o então bicampeão Liverpool. O Forest venceu a primeira partida por 2-0 e no jogo de volta eles seguraram o 0-0 e classificaram. Era o estímulo perfeito que o Forest precisava para tratar a competição não mais como treino, mas sim como o principal objetivo na temporada. E nessa edição de Champions, após matar o Liverpool, as suas próximas vítimas foram o Atenas da Grécia, o Grasshopper da Suíça e o Colônia da Alemanha. E a final foi contra o Malmö da Suécia, jogo que garantiu o primeiro incrível título do campeão europeu do time inglês de maneira invicta. E muitos sabem da dobradinha do Nottingham Forest, que ano após ter ganhado a Champions, eles ganharam outra Champions. Isso mesmo, eles conseguiram fazer o mesmo feito. Assim, tendo alguns anos cheio de pompa, o time agora dessa vez foi respeitado como potência na Inglaterra e venceram mais uma vez a Liga dos Campeões, sendo um dos poucos times bicampeões do torneio. Outra surpresa que aconteceu foi quando eu fui nas estatísticas do canal e vi que mais da maioria de vocês que estão assistindo não são inscritos aqui no Central Sport. Então venho pedir seu voto de confiança para clicar no botão vermelho embaixo do vídeo e se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos com a gente. Se inscreve aí, vai! E muito obrigado pela força. Steaua Bucareste. Nunca um clube da Romênia havia conseguido tantas glórias e quebrar tantos recordes como aquele Steaua Bucareste de 85-86. O time foi tricampeão nacional invicto e campeão europeu em cima do Barcelona, mostrando que o futebol romeno pode sim ter jogadores de qualidade e brigar de igual para igual com a elite europeia. O time, claro, nem imaginava sequer alcançar a possível semifinal, quem dirá ser campeão. O time teria que derrotar todos os prognósticos adversos para levantar uma improvável taça de campeão europeu. E contra o Barcelona, o jogo ficou 0-0 e nos pênaltis o Bucareste venceu e a festa romena foi enorme. O triunfo ajudou na autoestima da população romena e amenizou um pouco a dura vida de todos sob o governo comunista rígido da época. Ajax. O Ajax fez uma campanha incrível na Champions de 2018 e 2019. Embora o clube que tinha 4 títulos europeus, o Ajax era correspondido na competição como um azarão e zebra. Até na própria fase de grupos, não esperava que a Ajax passaria. O gigante adormecido era um coadjuvante no futebol europeu há alguns anos e foi perdendo a capacidade de competir no continente ao longo dos anos e a disparidade financeira era assustadora. No seu grupo da Champions, tinha Bayern de Munique, tinha Benfica e cara, o elenco do Benfica valia mais do que o dobro do elenco do Ajax. E o do Bayern nem vou falar, né, cara? Um clube subvalorizado como o Bayern tinha um elenco mais de 900 milhões de euros. Olha essa disparidade financeira. Mas mesmo com isso tudo, o Ajax conseguiu chegar tão longe. E isso tudo se deve à sua prolífica categoria de base, que produziu uma geração excepcionalmente talentosa, representada por De Ligt, que posteriormente foi vendido para a Juventus por 85 milhões de euros, Frank de Jong, vendido para o Barcelona por 86 milhões de euros, Van de Beek para o Manchester United por 44, e houve também um amadurecimento de jogadores que estavam no clube. A chegada de experientes que se encaixaram perfeitamente, como Dusan Tadic e Daley Blind, e o garimpo de promessas estrangeiras como David Neres, e um treinador que soube organizar tudo isso com excelência. Troca de passes, ofensividade e leveza. Não foi um time com menos orçamento que se fechou, defendeu, correu e esperou o erro do adversário. Foi um time que se impôs contra os adversários, como o gigante espanhol Real Madrid, gigante italiano Juventus e o Tottenham, que foi o vice-campeão daquele ano, tá? E só passou do Ajax, vou te falar, com um destaque individual do Lucas Moura. Mas enfim, o Ajax jogou um futebol com beleza e eficiência e merece estar aqui nesse vídeo como uma das melhores surpresas da história da Champions. Deportivo La Coruña. Na virada do século XX, o esporte no país ibérico virou de cabeça para baixo. Um clube sediado na região Galícia, noroeste da Espanha, começou a cravar seu nome em livros e nos anais do futebol ao conquistar o campeonato espanhol de 2000. Mas aquele time azul e branco ainda conseguiu fazer façanha na temporada de 2003 e 2004, quando chegou às semifinais da Liga dos Campeões. Vocês com certeza já devem saber o ano de 2004, o ano da zebra do futebol, que o São Caetano ganhou a Copa
do Brasil, o ano que a Grécia ganhou a Eurocopa, o ano que a final da Champions foi Porto e Mônaco, que protagonizaram essa final da Champions. Eu poderia falar nesse vídeo sobre os finalistas, que apesar de serem clubes tradicionais, foram grandes zebras, fazendo a final da Champions mais inusitada desse século. Mas algo maior me chamou mais atenção. O que foi mais inesperado ainda foi uma terceira surpresa naquela competição, que é justamente o Deportivo La Coruña. O Deportivo avançou em segundo lugar atrás do Mônaco. A equipe tinha a ingrata tarefa de enfrentar a Juventus, vice-campeã europeia na temporada anterior, com craques como Nedved, que tinha ganhado o prêmio do melhor jogador do mundo naquele ano. Tinha craques também como Buffon, Trezeguet e Del Piero. Só que o favoritismo da velha senhora ficou só no papel. O artilheiro Pandiani decretou a classificação do Deportivo para as quartas de final. E era hora de encarar outro gigante italiano, o Milan, o campeão europeu de Carlo Ancelotti. O time do Milan tinha uma estrela em cada posição. Era Dida, era Cafu de um lado, era Maldini do outro, Pirlo no meio campo, Gattuso, Seedorf, Kaká e Shevchenko. Um timaço que ainda iria brilhar anos depois, até 2007. Mas Pandiani abriu o placar logo aos 11 minutos. Mas o que se viu dali para frente foi um chocolate à milanesa. Com grande atuação de Kaká, o Milan goleou por 4-1. 2 gols de Kaká, um de Shevchenko e Pirlo. O grande problema do Deportivo era marcar tantos gols no jogo de volta contra a defesa italiana, que sempre teve o selo de intransponível. E naquele jogo lotado na Espanha, o Deportivo La Coruña realizou uma das maiores viradas da história do futebol, ao reverter um 4-1 no jogo de ida e aplicar 4-0 na partida de volta, virando a eliminatória por 5-4 e avançando para a semifinal. Deste modo, o Deportivo conseguiu a façanha de matar 2 gigantes italianos que tinham sido finalistas na edição anterior, deixando aí esse rastro na história do futebol. Bom, teve grandes surpresas como o Villarreal de 2022, o Schalke de 2011. Eu vou deixar grandes menções honrosas para essas duas equipes que eu falei. Teve outras muito boas, mas eu quero mesmo que você digite nos comentários aí qual foi a mais surpreendente campanha de um time na Champions. Alguma que eu deixei de fora ou alguma desse vídeo, pode digitar. E se você puder deixar um like antes de sair, eu agradeceria demais. Tamo junto, um grande abraço meu nobre e falou!